Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico, falando de uma mulher da Bíblia, e eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos fazendo esses estudos, de estarmos buscando crescimento contínuo na presença de Deus à luz das Escrituras. Eu queria te convidar a orar comigo e convidar o Espírito Santo de Deus para guiar esse período de meditação, de reflexão, de estudo bíblico, para que ele possa falar ao seu coração e ao meu coração, nos mostrando aquilo que nós temos que aprender. Eu gosto muito de pedir a direção do Espírito Santo porque ele sabe a necessidade particular sua, a necessidade particular minha, aquilo que nós precisamos mudar, porque nossa busca é contínua de mudança, de aperfeiçoamento, de crescimento no entendimento das coisas do Senhor. E quando nós buscamos a direção dele e nós nos abrimos a ele, ele é fiel, ele é nosso sábio conselheiro, nosso amigo verdadeiro, e ele nos guia ao conhecimento e ao entendimento da palavra do Senhor, para que nós possamos a cada dia viver mais e mais a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos orar. Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a orarmos juntas, pedindo esse tempo de reflexão e meditação sob a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos entrar na Tua presença agora, primeiramente gratas pela oportunidade que temos de estar aprendendo mais da Tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos abrir os nossos corações e declarar que nós estamos abertas ao Senhor. Por isso, toma nossa mente, toma o nosso entendimento, toma, Senhor Deus, o nosso foco, para que possamos colocar esse tempo, esses minutos de reflexão diante do Senhor e que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando nesse período. Que aquilo, Senhor Deus, que nem é falado durante o estudo, venha à luz, venha ao entendimento das nossas consciências, dos nossos espíritos, para que nós possamos aprender aquilo que é necessário. O nosso desejo é estar crescendo a cada dia mais e mais no entendimento da Tua palavra e aplicarmos esses conhecimentos na nossa vida prática. Nos ajuda, guia-nos, Espírito Santo de Deus. Nós nos abrimos a Ti e nós oferecemos esse tempo ao Senhor para aprendizado, para meditação, para entendimento da Tua palavra. Por isso nos ajuda. Nós nos expomos ao conhecimento da Tua palavra nesse momento e Te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, a pessoa que nós vamos estar falando hoje é Dorcas. Dorcas é uma mulher cristã que viveu no período dos apóstolos e nós encontramos a história dela no livro de Atos. Vamos ler então aquilo que a Bíblia relata sobre a vida de Dorcas e o que aconteceu com ela. Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre o que ela tem a nos ensinar. O registro da história de Dorcas nós encontramos no livro de Atos, capítulo 9 e versículos 36 a 42. Vamos ler então, vou ler aqui na NVI. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem até vir até nós. Pedro foi com eles e chegou e foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. E voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo como um curtidor de couro chamado Simão. Bom, a história de Dorcas é uma história pequenininha, esse é o único relato em que nós encontramos o seu nome. Uma das coisas curiosas sobre ela é que existe uma menção, e eu falei isso há poucos dias atrás, há uma semana atrás, quando nós estudamos sobre a vida de Priscila, que havia uma lista de apóstolos ou de discípulos chamado os 70, que é mencionado no Novo Testamento, falando que havia os 70 que foram enviados para fazer o primeiro trabalho de evangelismo, de missões, e foram enviados por Jesus, e essa lista varia entre 70 e 72 de acordo com a tradição. Não vou entrar no mérito, porque não é o propósito dessa lição, mas alguns creem que era um número simbólico, esse número de 70. Entretanto,
Se você pesquisar, você vai encontrar que de fato existia uma lista com nomes dizendo quem eram essas pessoas, que eram alguns deles apóstolos do Cordeiro e outros deles eram discípulos que se tornaram apóstolos e bispos. A grande maioria deles foram bispos de várias regiões de todo aquele período da Ásia, Oriente Médio e alguns países da Europa também. O que é o bispo? O bispo é aquele que está colocado sobre os pastores de uma determinada região. Ele é um pastor. Ele é um pastor que coordena outros grupos de pastores. Como nós sabemos, a igreja no passado, especialmente no período primitivo, elas eram igrejas que se reuniam nas casas. Foi assim que começou a igreja. Então era a igreja na casa de Priscila, como nós vimos semana passada, a igreja na casa de Maria, a gente vê a igreja na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, alguém que viajou com Paulo. Então nós vemos que a igreja se reunia sempre nas casas. E Dorcas é uma das mulheres, na verdade a única mulher que consta na lista dos 70, na verdade ela é a 71ª, entre aqueles que são mencionados como esses discípulos de Jesus que saíram, que foram enviados. E a história dela, então, faz parte desse grupo apostólico. É interessante porque, então, também ela era uma missionária, era alguém que foi enviada para fazer a obra de evangelismo. Ela provavelmente foi alcançada, como muitos historiadores mencionam, pelo discípulo de Jesus e pelo apóstolo Filipe, que era o grande evangelista. Dorcas, ela morava numa cidade chamada Jope. Eu tive o enorme privilégio de visitar a cidade de Jope por 2 vezes. Jope é a cidade onde aconteceu o envio do profeta Jonas, vocês vão lembrar a história, que depois tentou fugir. E outra experiência também bem marcante do Novo Testamento é quando Pedro recebe aquela visão do Senhor para ir à casa de Cornélio, que foi o primeiro gentil que se tem menção que recebeu o Senhor Jesus Cristo. E foi ali na cidade de Jope também que ela morava e exerceu o ministério dela, evangelizando pessoas, ajudando mulheres viúvas, ajudando pobres, socorrendo pessoas com roupas, porque ela costurava roupas e ajudava eles em diversos sentidos. Não se sabe a idade que ela tinha quando aconteceu esse milagre, mas se ela faz parte, se isso realmente for real, de que ela fez parte da lista dos 70, esse milagre deve ter acontecido talvez uns 15 a 20 anos mais tarde. Então ela já era uma senhora, talvez uma jovem senhora, exercendo seu ministério ali na cidade de Jope. O nome de Dorcas significa gazela, que é um nome carinhoso que era comum no período bíblico. Ela ficou conhecida especialmente por ser esse o primeiro milagre que aconteceu por um dos apóstolos de Jesus, que foi o apóstolo Pedro orando após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não tinha acontecido até então nenhum milagre de ressurreição. Então isso marcou muito a história da igreja, daquele princípio, né? Um milagre tão grande, o milagre de ressurreição de uma pessoa acontece naquele período em que a igreja está efervescente no seu nascimento, no início da operação dos apóstolos, no meio do povo, no meio daquelas cidades, já no meio da propagação do evangelho em tantas cidades, em tantos continentes diferentes, já naquele início, em África, Ásia, Europa. E ela, então, é marcada por uma experiência extraordinária. E por que acontece com ela isso? Qual foi a situação que motivou essa ressurreição? Ela vivia numa cidade em que ela exercia um ministério muito profícuo, muito atuante, muito marcante, e as pessoas sentiam a necessidade de que alguém continuasse fazendo aquele trabalho. Por isso as viúvas estavam chorando tanto. Os discípulos mandaram chamar Pedro para que ele viesse e visse Dorcas, que estava morta no cenáculo. O cenáculo era o lugar onde eles se reuniam. O cenáculo, na verdade, é um andar, é uma casa que tem primeiro andar, e as pessoas vão para aquele lugar para ter a ceia, para ter a refeição. E os discípulos se reuniam ali para terem cultos, para terem reuniões, para fazerem encontros entre eles, e ela foi colocada no cenáculo, ou seja, no primeiro andar da casa, e ficou aguardando, sendo velada e aguardando que o apóstolo Pedro viesse para dizer o que deveria acontecer. A Bíblia não menciona qual era a causa da morte de Dorcas, qual foi a causa, se ela estava doente ou se foi uma morte súbita, um acidente, não se sabe qual foi ao certo. Mas o ponto que é interessante é o fato de chamarem o apóstolo Pedro. Alguns acreditam que era para encontrar consolo nele, porque ele era um líder daquele grupo, talvez ele teria uma palavra para eles, mas muitos acreditam que eles tinham em Pedro a esperança de um milagre, que alguma coisa acontecesse. E de fato Pedro atendeu o convite desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas, veio à cidade de Jope, porque ele estava ali numa cidade próxima, a 55 quilômetros, em Lida. Ele veio ver o que tinha acontecido, e o que aconteceu foi que as mulheres começaram a mostrar para ele as roupas, mostrar para ele as coisas que ele tinha feito e as pessoas que ela tinha ajudado por tanto tempo. O apóstolo Pedro pediu que eles saíssem daquele lugar onde o corpo dela tinha sido depositado, e ele orou ao Senhor, e ele ordenou que ela levantasse, e ela se levantou, e
foi devolvida, foi restituída àquela comunidade. Agora eu quero te falar algumas das características de Dorcas que marcam a sua história e o que nós podemos aprender e aplicar para os nossos dias hoje. Primeiro, nós aprendemos que Dorcas era uma mulher que usava os seus dons para ajudar o próximo. Quando nós olhamos para uma mulher que serve a comunidade, que marca tanto a comunidade, a ponto de a sua morte impactar e tantas pessoas ficarem impressionadas, é porque ela não estava olhando para benefício próprio, não estava olhando para lucro, mas ela usava o seu tempo em favor daqueles que precisavam. Provavelmente a ressurreição dela foi tão importante não por ela mesma, porque para ela, como Paulo fala, o morrer é lucro. Quando nós vamos para a presença de Jesus, nós estamos num lugar muito melhor. E quando nós não somos tão presos a esse mundo, nós enxergamos na morte o fim de uma jornada, o tempo nosso cumprido na terra e a oportunidade de vermos o nosso Mestre, se é que nós cremos de fato naquilo que a palavra de Deus fala. Mas muitas vezes há pessoas ao nosso redor que dependem de nós. E nesse caso não era marido, filhos, não eram pessoas da família que dependiam dela financeiramente ou do apoio. Porque em geral é isso que acontece quando a gente perde um ente querido. As pessoas que ficam talvez fragilizadas ou até aleijadas em alguma coisa em que é feito por aquela pessoa para suprir a necessidade e o bem-estar comum de uma família. No caso de Dorcas, isso foi um impacto para a comunidade local, porque ela era uma agente de transformação. Ela usava o seu dom para abençoar pessoas. A palavra de Deus nos mostra, como nós já lemos aqui em Isaías, que o Senhor se agrada quando nós socorremos os órfãos, as viúvas e os necessitados, mais do que fazer qualquer outro tipo de sacrifício, mais do que fazer jejuns, mais do que cumprir toda a lei. Quando nós voltamos os nossos olhos para aqueles que necessitam, agrada profundamente ao Senhor. Isso transforma de maneira poderosa o lugar e o ambiente onde nós vivemos. E é isso que Dorcas fazia. Ela agia de uma maneira a impactar o lugar onde ela estava. Por isso a história dela foi marcada. E a ressurreição dela certamente não foi por causa dela, mas por causa daqueles a quem ela alcançava, a quem ela suportava, ela ajudava, ela mantinha. Havia viúvas, havia pessoas pobres que precisavam da ajuda dela, que dependiam dela e a quem ela estendia a mão para servir. Ela era uma simples discípula, mas alguém que tinha uma ação eficaz no lugar onde ela estava trabalhando e atuando seu ministério. A segunda lição que nós aprendemos com Dorcas é que ela testemunhava o amor de Jesus Cristo e a salvação através das suas obras. Nós já falamos aqui que obras não salvam, mas como Tiago ensina, mostra-me a tua fé e eu vou te mostrar as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, quando nós realmente agimos no poder de Deus, nós agimos através de obras, nós demonstramos através de obras. Jesus ensina que aquele que me ama ouve as minhas palavras e as pratica. E no praticar a vontade de Deus, no praticar o serviço ou o ministério, porque ministério é serviço, nós estamos servindo ao próximo, nós estamos ajudando ao outro, nós estamos atendendo e socorrendo aquele que precisa, seja de uma oração, seja de um aconselhamento, seja de dinheiro, seja de vestimenta, seja de comida. Quando nós tiramos o foco da nossa própria casa, tiramos o foco da nossa própria necessidade e dividimos aquilo que nós temos, como nós temos aprendido com a igreja primitiva de Atos, que não se importavam com manter, com guardar, com preservar, mas dividir com aqueles que precisam, nós vemos neles um exemplo para nós, porque Jesus tinha deixado já uma ordem, um ensinamento: aquele que tem 2 vestes, reparta uma; aquele que tem 2 calçados, reparta um; aquilo que você tem, reparta. Ou seja, aquilo que é suficiente para você e sobeja ou sobra, você precisa olhar para aqueles que estão ao seu redor para dividir. E aí nós vamos estabelecer aquilo que é tzedakah. Já falei sobre tzedakah aqui também, que é justiça, não um ato de caridade, não um ato de bondade, mas é fazer justiça, porque aquilo que foi distribuído de maneira desigual, por causa da desigualdade social, eu, da minha parte, procuro fazer com que haja equidade, a estabelecer um equilíbrio social daqueles que estão ao meu redor, dentro da minha possibilidade. Eu não vou conseguir socorrer o mundo todo, mas tem pessoas ao meu alcance. Deus sabe quais são aqueles que estão ao meu alcance. Por isso a palavra de Deus fala: se alguém vier pedir seu socorro e você falar que não sabia, porventura Deus não vai saber que você fechou os seus olhos, segurou a sua mão ao invés de estendê-la ao órfão, à viúva, ao necessitado, aquele que precisava de ajuda?
A palavra de Deus sempre nos adverte em Provérbios e em vários outros textos bíblicos a estendermos a mão àqueles que necessitam, e Dorcas fazia exatamente isso. Ela exercia justiça social, ela exercia tzedakah, ela exercia aquilo que é da vontade de Deus, o socorro àqueles que precisam. E isso é um testemunho que fala muito mais do que palavras. Isso é mais do que pregar e falar, olha, você precisa aceitar Jesus porque você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Essas palavras são muito mais pesadas e acusatórias e muitas vezes trazem repulsa às pessoas que escutam, porque ela se sente julgada nas obras em que ela está atuando, mas em que ela está exercendo no dia a dia. Mas quando você, ao invés de condenar, ao invés de julgar, ao invés de apontar o dedo, ama a pessoa, estende a sua mão, socorre ela percebe Deus na sua vida, ela percebe a ação de Deus através da sua vida, ela percebe o socorro de Deus através de você, ela percebe que a sua ação não é uma ação pessoal, mas é algo que vem da parte de Deus e passa por essa pessoa para te alcançar. E era isso que Dorcas fazia. A terceira lição que a gente aprende com Dorcas é que ela usava, aliás, a história dela foi usada para demonstrar que o milagre de Deus nos alcança e pode mudar a nossa história. E através da história dela, muitas pessoas foram alcançadas, porque aquilo foi falado em toda a região e até hoje é falado do milagre da ressurreição de Dorcas. Então, o testemunho dela, pela fidelidade a Deus, pelo serviço à comunidade, ela recebeu um milagre que foi para abençoar não a vida dela, mas a vida apenas, pelo menos, mas a vida de todos aqueles que a cercavam. E esse milagre se tornou um instrumento de pregação e de salvação, ou seja, a história de Dorcas foi um milagre divino usado para atrair os olhos ou a atenção dos pecadores para Jesus Cristo, porque só Ele, é só no nome dEle que nós podemos alcançar uma graça tão grande como a ressurreição. É um milagre raro, é um milagre que ainda acontece, que ainda nos nossos dias acontece, mas por falta de fé nós temos visto tão poucos milagres acontecendo. Eu queria te desafiar nesse momento que você está escutando esse estudo, a olhar para a história de Dorcas e pensar como você pode se assemelhar a ela, como você pode dedicar a sua atenção, o seu tempo em socorrer aqueles que precisam ao seu redor. Talvez você não seja uma costureira como ela, eu também não sou costureira, eu não sei nada de costura, mas cada um de nós tem uma habilidade, cada um de nós tem um dom. Às vezes eu não posso socorrer com dinheiro, mas eu posso socorrer com um conselho, eu posso socorrer com uma oração, eu posso ajudar alguém a restaurar alguma coisa que foi perdida, seja um relacionamento, seja algo na sua vida especial que foi perdido. Posso até ajudar a arrumar uma casa, posso gastar tempo com uma pessoa que precisa de aconselhamento, que está em depressão, posso gastar tempo orando com ela e posso sim servir com os meus recursos também, descobrir que se a pessoa está passando por um período de lutas financeiras, posso levar alimentos, posso preparar uma comida especial, posso convidar essa família para estar comigo, posso dar de coisas minhas, roupas, sapatos, de alguma maneira eu posso servir pessoas ao meu redor, eu posso ofertar tempo, dinheiro, orações para pessoas que estão necessitando, porque em geral as nossas orações são a respeito dos nossos problemas. Normalmente as pessoas quando vão orar falam: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, olha para mim, olha para aquilo que eu estou precisando nessa hora, eu preciso da tua ajuda, responde as minhas orações. Mas muito poucas vezes nós olhamos para aqueles que realmente precisam, que estão ao nosso redor. Nossas orações às vezes são genéricas: abençoa a nossa nação, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso pastor. São orações muito genéricas que não focam na necessidade do outro, daquele que está ao meu redor, daquele que precisa de socorro. E às vezes é tão pouco que é preciso ser feito para ajudar aqueles que precisam. E nós encontramos na história de Dorcas alguém que fez tanta falta, não porque ela era alguém tão especial, porque pregava muito bem, porque fazia orações eloquentes ou discursos de transformação na sociedade em que ela vivia, mas porque ela usava o seu dom de saber costurar, de fazer roupas, de vestimentas para atender as pessoas que realmente precisavam. E ela com certeza mudou a vida de muitas pessoas, porque eram muitas as viúvas que choravam, os pobres que vieram se apresentar para Pedro e falar: olha tudo que ela fazia por nós. E quando ela foi restaurada, quando a vida foi devolvida para ela pôde de novo continuar servindo a comunidade em que ela estava. Então, talvez a lição mais importante que nós podemos extrair da vida de Dorcas é que ela sabia exercer bem o seu ministério e sabia o significado dessa palavra, porque ministério significa servir. Dorcas servia aqueles que estavam ao seu redor e por isso a ressurreição dela foi tão importante e tão impactante.
Vamos orar ao Senhor nessa hora. Eu quero ser breve, não quero demorar. Você pode gastar mais um tempo meditando sobre essa história, meditando sobre o que pode ser feito na sua vida para se aproximar um pouco mais da história de Dorcas, como eu também, cada um de nós. Todos nós somos desafiados a cada dia melhorar, aperfeiçoar e crescer naquilo que nós fazemos, que somos desafiados pela palavra de Deus para nos aproximarmos mais e mais à imagem, à estatura e à medida do varão perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Cada um desses discípulos, cada uma dessas discípulas, cada uma dessas mulheres que temos estudado tem nos ensinado a aprendermos algo, a aplicarmos algo nas nossas vidas, a evitarmos algumas ações, a mudarmos o nosso comportamento. E assim nós vamos desenhando um modelo, um padrão, que é o padrão do reino de Deus, aquilo que agrada a Deus. Esses pontos que são pincelados, que são marcantes nas histórias de tantas pessoas, são aquilo que evidenciou o seu caráter, que evidenciou a marca registrada dessas pessoas. Quando nós pegamos o melhor de cada um, ou às vezes o pior de cada um, nós sabemos aquilo que nós devemos nos desviar e aquilo que nós devemos fazer. Esse é o objetivo de estarmos meditando de maneira bem breve, mas que você pode continuar pensando nisso durante a semana, para estarmos então aprendendo a aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas e assim crescermos cada dia mais. Seja assim na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar então, encerrando esse período, e que o Espírito Santo complete a obra no seu coração, falando de que maneira você pode aplicar o estudo dessa semana no seu dia a dia. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse período, Senhor Deus, tão breve de meditação, de estudo bíblico, mas que eu creio, Senhor Deus, em que conseguimos olhar para a história de Dorcas como alguém a quem também nos espelharmos na parte da ação social, do socorro ao órfão, à viúva, ao necessitado, aqueles que estão ao nosso redor, que precisam de ajuda. Senhor Deus, nos ajuda a sermos menos egoístas, nos ajuda, Senhor Deus, a olharmos menos para o nosso próprio umbigo, a estarmos mais voltados para o socorro próprio, para a manutenção da nossa casa, para olhar para as nossas necessidades, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, Senhor Deus, daqueles que estão dentro do nosso ambiente, Senhor, e que nós possamos olhar os olhos, estender mais um pouco a nossa visão e olhar para aqueles que precisam e que podemos socorrer, às vezes com pequenas ações, com pequenas porções, com pequenas ajudas, Senhor Deus, que possamos crescer mais e mais, Senhor Deus, nesse foco de olhar aqueles que estão ao nosso redor e como a igreja primitiva, socorrermos mais o órfão, a viúva, o necessitado, repartindo aquilo que temos, da roupa que temos, do sapato que temos, da comida que temos, do recurso que temos, Senhor, e que a bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas possa tocar, possa alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Senhor Deus, quebra-nos, muda-nos, Senhor Deus, transforma o nosso interior, porque essa é uma área tão difícil de quebrar dentro de nós, de mudar dentro de nós. Nós precisamos de fato da Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, para sermos menos egocêntricos, menos hedonistas, menos centrados em nós e mais voltados para o outro, como o Senhor fez. Nós sabemos que a Tua palavra diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo tanto que deu o Seu Filho para que pudesse nos alcançar. O Senhor teve que fazer uma renúncia de amor em prol de outros. O Senhor é o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo, que possamos nos espelhar nesse amor doação, para amarmos aqueles que precisam, que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a mudarmos naquilo que precisamos. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada uma dessas mulheres que estão assistindo esse vídeo agora, que elas possam ser transformadas, tocadas, edificadas e possam aplicar aquilo que estão aprendendo, Senhor, nas suas vidas, para que haja crescimento, haja mudança, haja transformação a cada dia um pouquinho, até que possamos, Senhor, estarmos vivendo na medida e na estatura do varão perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o desafio é grande, é alto, é elevado, mas a Tua palavra nos desafia e sabemos que é possível, através da renúncia própria, da disciplina, da dedicação, da busca, que cada uma de nós consiga crescer e continuar crescendo nessa busca, Senhor Deus, do Senhor, cada dia mais, até o dia que nos encontraremos contigo. É a nossa oração, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querida. Muito obrigada por esse tempo que você está aqui comigo, estudando a palavra do Senhor, e nós nos encontramos em mais uma semana com uma nova história de uma mulher da Bíblia. Até breve.